Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Nesse estudo, eu quero trazer aqui um assunto que é a respeito da volta de Jesus, mas eu quero tratar de uma forma diferente, como um mito ou o mito. O que que nós podemos falar a respeito da volta de Jesus? O que mais você já escutou a respeito da volta de Jesus? Quero trazer aqui nesse momento três aspectos que é o que a gente mais já escutou aqui, que é o pré-tribulacionismo, onde fala que a igreja será levada aos céus antes da grande tribulação. Temos aí o pós-tribulacionismo, onde fala que a igreja será levada após a tribulação, e o mesotribulacionismo, onde acredita-se que vai ser na metade da tribulação. Mas a grande pergunta que fica é: quando será essa grande tribulação? Em que momento da história humana vai acontecer essa grande tribulação? Ou ela já aconteceu? Porque desde a época de Cristo até os nossos dias, quantas tribulações a humanidade já viveu? Quantos momentos de tribulação a humanidade já sofreu? Inquisição, perseguição, quantas guerras aí já aconteceram, e nós temos guerras acontecendo até o dia de hoje, né? Hoje nós estamos em 2025, dia 3 de outubro de 2025, não sei quando você vai ouvir esse vídeo aí, mas até hoje a gente escuta a respeito da tribulação. Mas o que eu quero destacar aqui são fatos históricos que permeiam a volta de Jesus, valendo dizer que o que Cristo deixou escrito a respeito disso daí, o que ele escreveu, ele mesmo escreveu a respeito de sua volta. Até o momento não se encontra absolutamente nada daquilo que ele teria escrito, mas o que nós temos sim são escritos de pessoas que ouviram dizer. Aí você imagina, né? De lá para cá, de quantos anos para cá, quanta coisa foi contada. Só até o momento da escrita do primeiro evangelho, que nós temos aí como Marcos, por exemplo, o primeiro evangelho, dizem que seria João Marcos, né? E nem foi ele praticamente que escreveu porque viu, mas pelo que Pedro, pelo que Pedro disse para ele. Então, ele possivelmente, né, Pedro ia falando e ele ia redigindo ali, né, João Marcos. Então é intitulado para João Marcos esse primeiro evangelho, mas que seria um testemunho a respeito daquilo que Pedro viu e ouviu. Mas aqui eu quero trazer uma curiosidade que é o seguinte: por que os evangelhos, quatro, né? Quatro evangelhos, e qual a diferença deles em relação às cartas de Paulo, por exemplo? Valendo dizer que, nós vamos falar disso depois, Paulo, ele é anterior aos evangelhos. Na verdade, Paulo, né, as cartas de Paulo, nós vamos falar das que são das principais, que são cartas que, segundo vários historiadores, dizem que foi Paulo que escreveu, e outras cartas que teriam sido discípulos de Paulo. Mas qual teria sido o objetivo de se escrever evangelhos? De se escrever evangelhos. Então, nós temos que entender que a comunidade judaica daquela época, eles tinham a oralidade, a lei, as escrituras, os ensinamentos, eles eram passados de forma oral. Mas o que aconteceu? Chegou num tempo em que as pessoas queriam deixar registrado os fatos históricos. Então, elas começaram a escrever. Então, um fato que é a vida de Cristo, a vida de Jesus, teria sido, né, esse o objetivo de registrar aquilo que ele disse e aquilo que ele fez. Né? Então, entrando para esse estudo da volta de Jesus, que é a escatologia, que é o estudo das últimas coisas,
né, tomando aí ao pé da letra, né, logia e estudo, né, é o estudo das últimas coisas. Então, nós vamos falar a respeito da escatologia, mas não da forma convencional, da forma tradicional que a maioria das igrejas, dos líderes, eles vão falando. Então, nós temos uma série de conceitos que nós podemos tratar aqui, que é a respeito da era messiânica, o Messias, o pós-vida, a alma. Então, dentro das próprias Escrituras, quando se vai tratar desse assunto da apocalíptica judaica, por exemplo, nós temos aí o estudo dos últimos dias ou da última hora, dos últimos tempos. Então, é disso aqui que se trata. Então, se você tem uma Bíblia perto de você, você pode consultar aí Isaías 2:2, Miqueias 4:1, 1 Pedro 1:20, que são passagens que falam ou citam a respeito desse estudo das últimas coisas, né? Mas o que eu quero começar a trazer aqui com vocês é que em várias religiões ou em vários princípios, em várias comunidades, existe esse assunto. Então, esse assunto, ele não é novo. Ele não é um assunto que veio dos cristãos, mas é um assunto que já vem sendo tratado na humanidade desde sua fundação. Nós temos o budismo, por exemplo, com o Nirvana. Nós temos aí os saduceus, por exemplo, que eles negavam a ressurreição. Temos aí os fariseus. Esses fariseus aí, eles defendiam a ressurreição do corpo. E nós temos aí uma série de movimentos, e um deles, que é o principal, que é o cristianismo, principalmente os primeiros cristãos da igreja de Jerusalém, por exemplo, teve aí o seu líder, que era Tiago, irmão de Jesus. Eles falavam não apenas da vida após a morte, eles falavam da ressurreição e da vitória de um Deus poderoso. Então, a gente pode perceber que esse assunto não é um assunto novo e nem exclusivo da comunidade cristã. Então, esse assunto da volta de Jesus não é um assunto novo e nem exclusivo da comunidade cristã, mas muito pelo contrário, é um assunto que ele já vem de muitos e muitos anos atrás. Partindo, para quem se lembra aí da profecia de Daniel, por exemplo, onde o povo de Israel ficaria escravo durante muitos anos, e foi o que aconteceu. Então, nós tivemos aí o domínio babilônico, onde eles passaram aí muitos anos na Babilônia, e depois com os persas. E lá tinha o zoroastrismo, que é de Zaratustra. Então, dentro desses princípios, dentro desses conceitos, né, isso vai 1000 anos antes de Cristo, se não me falha a memória, cerca de 200 anos eles viveram ali. Aí é a grande questão. Você imagina 200 anos vivendo dentro de uma comunidade? A questão é: será que eles não se contaminaram? Será que eles não começaram a copiar os princípios, os conceitos, a vida social daquele povo? Tanto que em vários momentos nas Escrituras a gente vê Deus claramente falando com o povo de Israel para não se relacionar com outros povos, com essa preocupação do povo dele não se contaminar com os ídolos, não se contaminar com os costumes pagãos daquele povo, mas não era o que a gente consegue perceber no decorrer das escrituras. Aí o povo se contaminava, se casava, se dava em casamento, né? E ia se contaminando com aqueles costumes ali. Então, nós temos aí, no período persa, cerca de 1000 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, o povo no meio dos persas ali e vivendo os princípios, os costumes e toda aquela vida cultural que eles tinham. Então, eu quero levantar mais outro questionamento aqui com vocês, a respeito dos manuscritos do Mar Morto. Para quem já ouviu falar,
vai se recordar que em cerca aí de 1947 até 56 foram achados vários manuscritos guardados lá dos essênios, e nesses manuscritos eles falavam a respeito de um Messias. Textos apocalípticos foram encontrados ali, regras da comunidade também encontrados ali, e eles falavam de um Messias, mas não falavam de Jesus, mas falavam de um Messias. Aí aqui nós partimos para um ponto de Jesus prometeu voltar. Vocês se lembram que eu falei antes que Paulo ele escreveu primeiro as suas cartas e depois vieram os evangelhos? Pois bem, a princípio, Paulo, quem começou a citar, a falar sobre a volta de Jesus. Então, nós temos lá em 1 Tessalonicenses, por exemplo, Paulo já falando a respeito disso daí, de o retorno de Cristo, onde ele mostra aí, fala onde os mortos ressuscitarão primeiro. Isso é uma curiosidade, principalmente levando em consideração que em Israel, o cemitério ele fica mais próximo à entrada da cidade. Então, quando Cristo passasse, os mortos ressuscitariam primeiro, porque ao passar, aqueles mortos que estão no início da cidade, eles ressuscitariam. Eu mesmo já ouvi falar várias vezes por vários líderes que os mortos, quando Cristo vier sobre as nuvens, aquelas pessoas que estão mortas, elas ressuscitarão. Mas Paulo ele estava se referindo a Jerusalém, nos seus cemitérios ali, onde o início da cidade tem o cemitério ali. Então nós temos aí também algumas citações lá nos evangelhos, por exemplo, citações em que Jesus diz a respeito dos fins dos tempos. Então, se você tem a Bíblia, pega ela aí e abre lá em Mateus 24:34, Marcos 13:30, Lucas 21:32, onde Jesus diz dessa maneira aqui, escuta bem: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Aí a minha pergunta é: que geração? Aquela geração? Porque pelo texto do Evangelho está falando desta geração, aquela geração a qual Cristo estava falando com eles, lá, com os discípulos. Aí, e aquela geração, eles ainda estão vivendo sobre a terra? Então, Mateus 16:28 diz assim: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Aí a questão aqui Jesus mentiu? Porque parece que Jesus mentiu, porque ele disse que, em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte. E aí? Será que já provaram a morte? Será que aquelas pessoas, elas não morreram ainda? Não provaram pela morte? Elas estão ainda no meio de nós, aí como governantes, sábios, pessoas da política? Se é, eu não sei. Se é, eu não sei. O que eu sei o que é fato, que eles atribuem a Jesus estas palavras. E a questão aquela geração passou, aquela geração ainda está na terra. Eu gostaria de saber de você, o que você pensa a respeito deste texto aqui. Então, deixa aí a sua opinião, que com o passar dos vídeos, né, nós vamos estudar um pouquinho mais e vamos nos aprofundar nas escrituras com esse tema que é a volta de Jesus. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se não gostou, faça o seu comentário para que a gente melhore a cada dia mais. Um forte abraço.